Teve uma notícia de ontem para hoje que ganhou mais relevância. Não sabemos exatamente por quê, mas os Estados Unidos têm um novo presidente eleito que assume no ano que vem. E aí, todas as repercussões, claro que vamos falar aqui, e é importante que vejamos todas a origem dos comentários. E o primeiro deles a gente vai até a capital federal para saber a visão a partir do governo, a partir de Brasília, da vitória de Donald Trump. João Pedro Melo conosco. Fala, João Pedro. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, a gente está de olho no processo da eleição americana, isso porque o presidente Lula, hoje de manhã, reconheceu a vitória de Donald Trump. Pelas redes sociais, o presidente da República desejou boa sorte na nova missão de Donald Trump e disse que a democracia está mais viva do que nunca, que foi feita à vontade do povo americano. Lula também destacou que é preciso sempre defender a democracia. A gente conversou com alguns especialistas, em relações internacionais que disseram o seguinte, que a relação do Brasil com os Estados Unidos não deve ser alterada, não deve sofrer nenhum tipo de mudança, mesmo com essa vitória de Donald Trump. Há uma expectativa de alteração diante da questão ideológica, mas esses especialistas que a gente ouviu dizem que isso não vai acontecer. Primeiro porque o Brasil não é um parceiro estratégico dos Estados Unidos e depois porque também o Brasil não é uma prioridade para os norte-americanos. No caso contrário, os norte-americanos são sim um parceiro econômico do Brasil, estando atrás apenas ali da China, mas isso não interfere nessa questão da relação. O que esses internacionalistas dizem também é que o país hoje, do jeito que está, com essa questão de comercial e etc., tem tudo para continuar com uma boa relação com os Estados Unidos, mas o ponto que eles alertam que pode mudar um pouco essa situação é aquele de tentar tirar o dólar de uma moeda central das negociações. O governo brasileiro tem feito isso nos últimos dias e isso preocupa com relação a uma postura mais enérgica de Donald Trump. Só que os internacionalistas também avisam que esse ponto pode não ter ali tanta repercussão diante do Brasil também poder fazer algum tipo de sanção comercial contra os Estados Unidos. Bom, passada essa parte, a gente teve também o ex-presidente Jair Bolsonaro reconhecendo a vitória de Donald Trump. Ele se antecipou, inclusive, à notícia oficial e parabenizou ainda de madrugada Donald Trump pela vitória. Disse que o choro pode vir em uma madrugada, mas durante a manhã o sorriso vem, E disse, inclusive, que Donald Trump passou por momentos muito tenebrosos, uma espécie de perseguição judicial, mas que conseguiu superar, reerguer-se e vencer a disputa eleitoral. E ele, mandando recados, também disse que o Brasil deve seguir esse mesmo exemplo para a eleição de 2026. Bom, o ex-presidente, na verdade, Jair Bolsonaro, não está permitido a sair do Brasil diante de determinações judiciais e acompanhou, então, o processo eleitoral americano através das redes sociais, Ele tinha ali um grupo que foi enviado aos Estados Unidos para acompanhar a apuração da eleição. Esse grupo chefiado pelo filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esse grupo, que tinha também Gilson Machado e a deputada Bia Kicis, passava informação a minuto para o ex-presidente. O ex-presidente que acompanhou a apuração, obviamente, aqui do Brasil. E agora está tentando também uma autorização junto ao Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para poder acompanhar a posse de Donald Trump em janeiro, lá em Washington. Bom, a avaliação desses aliados do ex-presidente é de que Trump na presidência pode fazer com que as pautas conservadoras avancem mundo afora. A gente vai seguir acompanhando então, pessoal, e volta com mais detalhes assim que tivermos também mais informações aqui da capital do país. Valeu, obrigado, João Pedro Melo. Ô Zaidan, a gente falou tanto ao longo das últimas semanas a respeito da eleição lá nos Estados Unidos e talvez uma coisa mais frequente nas nossas conversas dizia respeito ao equilíbrio dessa campanha, da eleição que se daria ontem e a perspectiva de que nós teríamos alguns dias de apuração até se chegar no resultado final. Foi tudo muito diferente daquilo que se imaginava. Os estados pêndulo penderam para um lado só. E a vitória de Donald Trump trouxe no discurso de vitória dele algo como ele dizendo que a América terá um mandato sem precedentes. Exato, Ronald. O padrão da apuração foi o mesmo de 2016,
Em 2016, houve a disputa numa terça-feira, claro, Trump e Hillary, e na quarta de manhã já havia notícia Trump eleito. 2020 não. As televisões começaram a cravar a vitória de Biden 4 dias depois das eleições. Isso tem a ver exatamente com o equilíbrio de voto, o que não ocorreu. Os institutos de pesquisa apontavam esse equilíbrio e não há equilíbrio algum. A vitória do Trump é incontestável, acachapante. O fato é que, quando isso acontece, a apuração é rápida. Não há muito o que tergiversar, embora no Partido Democrata eles tenham reunido ali vários advogados que estavam prontos para ações de contestação, só que não há muita margem, né? Se fosse assim, olha, a eleição estava equilibrada e, de repente, todo mundo percebeu que o Estado Y iria decidir a eleição. E naquele Estado Y há dúvidas a respeito da contagem, a diferença foi muito pequena. Aí você, como aconteceu com Bush na Flórida, quando o Bush venceu, e aconteceu em 2020, na vitória do Biden. Desta vez não. Desta vez não há para onde olhar, não há para onde o time da Kamala Harris olhar para dizer, não, vamos contestar o resultado ali. Uma vitória massacrante, até porque, ganhando na Pensilvânia, na Geórgia e na Carolina do Norte, que poderiam definir o vitorioso, já que ele tinha Flórida e Texas e ela Califórnia e Nova York, os 4 estados com mais delegados. Então, esses estados eram importantíssimos. Primeiro, pelo histórico de não serem apegados incondicionalmente a um partido. E segundo, porque tem muitos delegados. A Pensilvânia, principalmente, 19. E aí ele ganhou. Então não tem conversa. Essa história da diplomacia brasileira, eu achei até interessante o termo usado, os internacionalistas, né? Disseram isso, aquilo. Na minha época, internacionalista era trotskista, né? Mas então o Celso Amorim fala, não, eu espero que ele tenha um comportamento pragmático como o Bush filho, né? Isso é uma bobagem homérica. Ele não tem nada a ver com o Bush filho, a não ser o partido. Inclusive o Bush filho não gosta do Trump. Eles não têm relações formais e tal, nem informais, menos ainda. Então, não há dúvida que não tem de esperar do Trump o comportamento do Bush filho. O Bush filho foi com a cara do Lula, o Lula foi com a cara dele, eles tiveram uma relação muito amistosa, mais até do que entre Lula e Barack Obama. Então isso é muito pessoal, né? E com relação à política de Trump, ela tem internamente uma diferença essencial em relação a de Bush filho e do Partido Republicano tradicionalmente. Ele é um protecionista. E esse é o ponto-chave. Por que o dólar está subindo? Ou subiu, depois baixou um pouquinho, deu uma estacionada, mas porque houve um movimento de desvalorização de todas as moedas, inclusive dos países mais ricos. O euro se desvalorizou, além das moedas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque a ideia é o seguinte, se o Trump fecha, a inflação vai subir nos Estados Unidos. Porque vamos pegar um exemplo prosaico aqui, Ronaldo. Você vai comprar chocolate, ou vai comprar queijo. Se você tem chocolate da Dinamarca, da Suíça, queijo da França, da Suíça, o produtor local tem de se esmerar para entregar qualidade e um preço melhor do que aqueles. Senão o cara vai comprar o chocolate suíço, o queijo francês e assim por diante. Agora, se você fecha as fronteiras e encarece os produtos importados, você produz inflação lá dentro. Vai ficar mais caro para o consumidor americano. E o consumo representa 2/3 do PIB americano. E isso vale, por exemplo, para o aço. Quando ele, a primeira vez, tarifou o aço brasileiro, indústrias que usam aço na sua atividade, mas não são produtoras de aço, reclamaram. Disseram, olha, sem o aço brasileiro, ou com o aço brasileiro muito mais caro, a minha produção ficará mais cara, porque o tipo de aço brasileiro, que é mais leve do que o produzido nos Estados Unidos, é o que me interessa. E ele está mais caro e está encarecendo minha produção. Houve muita pressão da indústria nos Estados Unidos para que o Trump
fizesse uma revisão daquela decisão. Então isso não muda. Se ele de fato fechar, se ele super tarifar produtos chineses, o aumento que ele está prometendo inicial de 60% pode provocar uma redução no crescimento chinês de 1 ponto percentual. E aí você já faz o cálculo seguinte: se a China crescer menos do que o esperado, haverá menos demanda por diversas mercadorias. Soja, milho, petróleo. Ao mesmo tempo, com o Trump, é provável que suba a produção de petróleo. E subindo a produção de petróleo, porque ele vai cortar exigências ambientais. Subindo a produção de petróleo, aumenta a oferta, o preço cai. Então o mercado já se antecipa, já reduz a procura por ações de petrolíferas. Então houve essa reação no mercado. Mas as empresas americanas se valorizaram na média no mercado de ações em Nova York. Então você tem várias reações, porque o mercado ele é heterogêneo, né, e tem diversos interesses. Agora, o Brasil, só para finalizar, essa história de que o Brasil nada muda, o Brasil é periférico, não é assim. O Trump está preocupado com o BRICS. Mandou, inclusive, aquele recado: se alguém deixar de usar o dólar, nós vamos supertarifar seus produtos aqui dentro. E o Brasil, no ano que vem, preside o BRICS. E a expectativa do BRICS é a desdolarização. E o governo Lula está falando em grupo de trabalho, em convidar gente dos Estados Unidos e da Europa para discutir a questão. Isso é ridículo. Ou você aposta na desdolarização, e aí não só como princípio econômico, comercial, mas até ideológico, não adianta ficar enrolando, né? E aí, se o Brasil optar por apostar na desdolarização, pode sim enfrentar punições tarifárias nos Estados Unidos de Donald Trump. Então é claro que interfere nas relações, né? E além do mais, exatamente por essa preocupação com o BRICS, vai continuar o movimento do governo Biden, continuará no governo Trump, para levar o Brasil para ser um fiel integrante da área de esfera de influência dos Estados Unidos. O Brasil sofrerá essa pressão. Veremos qual será a reação, né, Roland?